Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Todo o nosso apoio e solidariedade aos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul continua. Vamos à nossa matéria de hoje? Parabenizar Nicolás Maduro por sua eleição e se desculpar pela suspeição. Agradecer pelo oxigênio de Manaus. Muito suspeito que Joe Biden e Kamala Harris concorde com a posição de Lula. Biden concorda com a proposta de Lula sobre a Venezuela e defende a liberação das atas de votação. Kamala Harris também pede as atas para confirmar a vitória de Maduro na Venezuela. Tudo que os adversários do chavismo precisavam era de uma declaração de Lula, levantando suspeitas sobre as eleições na Venezuela, por exemplo, cobrando as atas do pleito. Lula hoje é o líder de maior credibilidade no planeta. Segundo o Brasil de Fato, em 6 anos o bloqueio econômico, Venezuela foi alvo de 150 sanções e 11 tentativas de golpe por parte dos Estados Unidos. Nem o petróleo. Por conta da dificuldade de compra de peças para a manutenção da infraestrutura e de químicos usados no refino de petróleo, a indústria petrolífera, carro-chefe do país, diminuiu sua produção em aproximadamente 60%. Os rendimentos do setor caíram 16,16 bilhões de dólares em 2015 para 8,7 bilhões de dólares em 2018. A estimativa é que o prejuízo anual do bloqueio seja de 30 bilhões de dólares. Como consequência, o PIB venezuelano caiu 60%, de acordo com o governo e o Banco Central da Venezuela. De que adianta a Venezuela ter as maiores reservas de petróleo do mundo? Aqui no Brasil, a ditadura militar de 1964 a 1985 foi patrocinada pelos Estados Unidos. Milhares de civis e militares foram presos, torturados e mortos. A Comissão Nacional da Verdade, em seu relatório final, reconheceu 434 mortes e desaparecimentos políticos entre 1946 a 1988, dos quais a maioria ocorreram no período do regime. Golpe militar de 1964 atingiu mais de 6 mil militares, com prisões, demissões e mortes. A ex-presidente Dilma, que foi presa e torturada na ditadura militar, em 2016 foi derrubada por um golpe, segundo o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e sem ter cometido nenhum crime, dizem os juristas, e com a participação dos Estados Unidos. Venezuela doou oxigênio para Manaus, ao contrário do que afirma postagem no Facebook. País vizinho enviou carregamento de 107 mil metros cúbicos, segundo o governo do Amazonas. Isso foi durante a pandemia. Veja o artigo da BBC, Eleições nos Estados Unidos. Por que os resultados finais demoram tanto? Embora atraso no resultado das eleições ocorra em outros países, os Estados Unidos se destacam em termos de duração dos atrasos, em grande parte devido ao seu sistema descentralizado. Dos países europeus, a Suécia é considerado um em que a alta participação dos eleitores e as estreitas margens de diferença muitas vezes arrasta a apuração por um período de vários dias. Os resultados preliminares das eleições gerais de 11 de setembro do país só foram divulgados em 15 de setembro e os resultados oficiais após cerca de uma semana depois. Em 2019, levou mais de um mês para que os resultados das eleições presidenciais de 17 de abril na Indonésia fossem anunciados em 21 de maio, o que, na verdade, foi antes do previsto. A contagem de votos nas mais de 800 mil sessões
eleitorais do país é feita, em grande parte, manualmente em público. As eleições gerais na Índia, a maior democracia no mundo, também duram mais de um mês. Em 2019, o Colégio Eleitoral Indiano era de mais de 900 milhões de pessoas e o comparecimento foi de quase 70%. Os resultados foram declarados mais de um mês após o início da votação. E os resultados das eleições de 1º de novembro de Israel foram anunciados em 3 de novembro. O resultado nas eleições do segundo turno no Brasil, em 30 de outubro de 2021, foram conhecidos no mesmo dia e, mesmo assim, Bolsonaro, segundo a revista Veja, queria anular as eleições, afastar Lula, o presidente eleito, e manter-se no poder. Em 31 de julho de 2024, lógico que eu vou reconhecer, diz Lula sobre as eleições venezuelanas. Quem vai reconhecer ainda não reconhece. Felizmente, o PT, Partido dos Trabalhadores, ligado ao presidente, já reconheceu a vitória de Nicolás Maduro. Com certeza que a liberação de atas, coisas que, conforme demonstrado acima, demora até nos Estados Unidos, é o mote para a nova tentativa golpista. A Venezuela age como todos os países nas eleições. Quando um candidato atinge a maioria dos votos, inatingível pelos demais candidatos, anuncia o eleito e a apuração continua. A Venezuela, nesse momento, está invadida de mercenários pagos a peso de ouro, de todo tipo, financiados pelos de sempre. Espero que a Venezuela de Nicolás Maduro faça o mesmo que o Brasil no 8 de janeiro. Cadeia neles sem anistia. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.